Boa tarde, senhores. Estão me escutando aí bem? Luiz Carlos, Francisco e Iago já estão por aí. Boa tarde, Adriano Paixão. Pessoal, está me escutando aí? Dá um feedback aí, por favor, para a gente saber se está tudo ok. Agradeço aí a vocês. Em 5 minutinhos a gente dá o pontapé inicial aqui na live. Beleza, Eduardo, obrigado aí pelo feedback. Vou começar já já, daqui a 4 minutinhos aqui pelo meu relógio aqui. Todo mundo viu lá a promoção que a gente fez aí, tá terminando agora de 3h30, mas para quem tiver aqui na live e não aproveitou a promoção e quiser aproveitar, a gente, depois da live, pode abrir a sessão aí e o pessoal adquirir. Adriano e Luiz Carlos foi que aproveitaram a promoção, foi isso mesmo?
Com certeza, viu, Adriano? Olá, pessoal, boa tarde a todos. 3h30 aqui, vai dar 3h20, 3h30 agora. Estava 3h29 aqui. Satisfação estar com vocês novamente nesse domingo aí, nessa tarde de domingo. Vamos fazer uma live aí, um bate-papo em torno aí de uma hora mais ou menos, ok? Aqui no torno do domingo de todo mundo, né? É bom aprender um pouco, mas também aproveitar o domingão, que amanhã a gente começa novamente, então retoma a semana aí na oficina, né? E como vocês viram, nossa resenha técnica de hoje é sobre monitores OBD2, né? Então, são ferramentas de diagnóstico que a gente tem no scanner, né? Que o módulo tem nos oferece no scanner, né? O scanner nos oferece esse recurso e a gente tem, vocês vão ver aqui que nós temos diversos tipos de monitores, né, de diagnóstico, e vamos tratar aqui de dois. Vamos dar dois exemplos, tá certo? Como vocês vão ver, um contínuo, outro não contínuo, tá ok? Para que vocês possam, para quem ainda não é familiarizado com esse, né, com esse recurso de diagnóstico que nós temos no scanner, possa começar a entender melhor e utilizar para que você possa ter mais recursos para o seu diagnóstico, tranquilo? Então, são assuntos que a gente aborda no curso de injeção avançado. Nós temos lá digamos assim, os mais usados, né? O monitor de combustão, o monitor de ajuste de combustível, né? O monitor do catalisador, que a gente vai até abordar aqui hoje, tá certo? E a partir desse mês aí, a gente vai começar a incrementar mais, né? Porque no treinamento a gente vai poder dar mais detalhes, né? Então, inclusive, quem aproveitou aí, pegou uma promoção, a super promoção, a mega promoção que a gente fez, né? Então, já adquiriu o curso, já vai poder entrar, né, absorver esse material, ok? É um custo bem baixo, né? Eu acho que outra promoção dessa só o ano que vem, olhe lá. Quem aproveitou, aproveitou. Certo? E para quem estiver aqui e quiser aproveitar, tá certo? A gente depois da live aqui, daqui a mais ou menos uma hora, a gente pode abrir a sessão aí, principalmente no caso de alunos nossos, ex-alunos, pessoas que nos seguem, então a gente vai dar também essa oportunidade aí de aproveitar a promoção. Tranquilo? Tá, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa resenha técnica aqui sobre os monitores de diagnóstico OBD2 ou OBD-BR2, ok? Mas já vai deixando o like aí, eu peço a vocês, para não esquecer o like, deixa o like aí e ajuda a gente aí também. Então, Raimundo, como eu falei, dá tempo. Depois da live aqui é só me procurar no nosso WhatsApp, tá certo? O nosso WhatsApp é o 9681 4750. Você coloca o 84 na frente, se você não estiver no Rio Grande do Norte. 8499681 4750. Entre em contato pelo WhatsApp conosco que a gente vai liberar o cupom para você. Porque essa hora já foi encerrado, né? Mas a gente vai fazer isso aí com o maior prazer. Bom, pessoal, então os monitores de diagnóstico OBD2 ou OBD-BR2, né? Porque o OBD-BR2, para quem não sabe ainda, ele surgiu a partir de 2010, 2011, né?
os veículos, os sistemas vieram, né, se adaptando ao longo do tempo, né, mais ou menos de 2004, se não me falha a memória, eles vieram se adaptando, vieram tendo alguns recursos, tá certo? Sendo colocado alguns recursos. E 2010, 2011 foi quando realmente entrou oficialmente o monitoramento do catalisador através da sonda pós-catalisador, né? E o OBD-BR2 passa a ser oficial no Brasil. E ele é muito baseado, né, muito próximo do OBD2, que a origem é nos Estados Unidos, né? Nós temos também o EOBD2, né? Eu até já citei isso aqui, que é o European OBD2, que são regras europeias que surgiu, segundo informações, por volta de 2000, certo? O OBD2 ele surgiu em 96, lá nos Estados Unidos. E também, quando vocês virem EOBD, tá certo? Pode ser European OBD2, que é o OBD2 europeu, certo? Com as regras, né, específicas para aquela região do mundo. E também pode ser Enhanced OBD2. Enhanced é o OBD2 evoluído, ok? Então, quando vocês virem EOBD, pode ser essas duas coisas, certo? Então, o que são os monitores OBD2? Os monitores OBD2, né, surgiram com o padrão OBD2. A primeira vez que eu ouvi falar, eu pessoalmente ouvi falar em OBD2, na verdade foi o OBD1+, que a gente começou a ouvir falar, na verdade, o que eu quis dizer foi falar em monitores foi através do OBD1+, que saiu, que naquela época estava sendo lançada nos veículos da GM, especificamente o S10 e Blazer V6, tá certo? Então é esse material aqui, ó. Material aqui foi um presente que eu ganhei há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, tá certo? Por volta ali de 98, 99, certo? É um material da GM, que, lógico, como vocês podem ver, né, na época vinha impresso, e era o OBD1+, e ele já vinha abordagens sobre ajuste de curto e longo prazo, ok? Sobre os monitores de diagnóstico e diversas outras coisas que a gente começou a ver depois, né, bem depois, né? Inclusive, onde tem bastante detalhes, bastante informação e detalhes e mais informação, é no material do professor, o engenheiro Humberto Manavella, que eu recomendo quem quiser adquirir esse material, um material muito bom e muito, muito barato, tá certo? O preço é simbólico, então vale muito a pena adquirir o material do professor Humberto Manavella. Tem também bastante informação. Agora, o OBD2 ele acompanha a evolução tecnológica dos sistemas, né? Então é claro que hoje já existe mais coisa ainda. Hoje já existe o OBD3, que depois a gente vai abordar aqui numa live também com vocês, tá certo? Mas o material que tem dele lá serve muito para a gente no nosso dia a dia. Certo? Eu creio que até alguns de vocês já possam ter esse material. Então, os monitores de diagnóstico OBD2 são testes realizados pela UCM, Unidade de Comando do Motor, né? Ou Unidade de Gerenciamento do Motor, para diagnosticar componentes ou subsistemas do sistema de gerenciamento do motor. E estão sujeitos a critérios pré-estabelecidos para serem executados. Então, esses monitores, essa bateria de teste que o sistema faz, né, chamados monitores, então existem alguns critérios, né, para que eles entrem, principalmente quando se fala dos monitores não contínuos, ok? Então nós temos aqui a primeira divisão, que nós temos monitores contínuos, certo? E monitores não contínuos. Então os contínuos, como o próprio nome já sugere, eles estão constantemente ativos. Então, por exemplo, monitoramento de atuadores, né, injetor, né, monitoramento de sonda lambda, então são monitores que estão constantemente ativos, ok? E os monitores não contínuos são ativados mediante estratégias pré-definidas. Então, eu separei um monitor contínuo e um não contínuo para vocês poderem entender melhor essas duas condições de monitores que nós temos. Então,
Aqui nessa imagem, por exemplo, nessa aqui não, nessa daqui. Certo? Então aqui, esse veículo aqui que eu estou é um Ford Focus 2.0 16 válvulas, certo? Flex com injeção direta, tá certo? Mas a gente também tem isso no sistema de injeção indireta também. Por um acaso aqui, esse é injeção direta. Então aqui nós temos, certo? No sistema proprietário aqui, ó, nós temos diversos monitores aqui, ó. Monitor de falhas de ignição ou falha de combustão, né? Monitor de falha de ignição, aqui o estado dele, se ele foi completado ou não, né? Se foi efetivado o monitor. Monitor do sistema de combustível, tá certo? Aqui está de novo o estado dele, se está completo ou não. Monitor de componentes elétricos, aqui nós vamos na sequência estado. Monitor do catalisador, presente, o monitor de catalisador não foi completado ainda, tá certo? Então vocês vão entender aqui para o final da live o porquê que não. Certo? Monitor da sonda lambda, e aqui a condição que ele está, e monitor do aquecedor da sonda lambda, e também aqui a condição que ele está. Então veja aqui, monitor do catalisador não está, ele existe, né, está presente, mas não está completo. O monitor da sonda lambda também está presente, mas não está completo, e também o monitor do aquecedor da sonda. Está presente, mas não está completo. Então, aqui vocês já entendem por que estão essas respostas, tá certo? Uns sim e outras não. Então, monitores ativos constantemente, ou monitores contínuos, só em ligar a ignição eles já estavam ok, né? Já tinham sido completados. E os monitores não contínuos, como eles precisam de pré-requisitos para poder eles entrarem, e não, os pré-requisitos não estavam, né, não estavam sendo realizados ainda, então eles estavam com a negativa aqui, não é isso? Informando que não foram completados ainda. E onde é que isso entra no nosso diagnóstico? O que é que importa? Né? Porque se está aqui no scanner é porque ele tem uma importância. Né? Não é está aí só de enfeite. Então, isso aí, ele está aí para te ajudar no diagnóstico. Então, quando você entende como funcionam os monitores, você vai entender que para você fazer determinados tipos de análise, de teste, de diagnóstico, você precisa gerar as condições específicas para que aquele monitor esteja ativo e possa, né, aprovar ou não ou um componente ou um sistema, tá certo? Porque os monitores, eles tanto são de sistemas como de componentes. Então, muitas vezes a gente vê dentro de uma oficina o pessoal acelerando o carro, né, fazendo testes que não vão resultar em nada. Por quê? Porque precisa de determinadas condições para que possa ser avaliado aquele componente ou sistema e, a partir daí, ser gerado aprovação ou não. E se não for gerada aprovação, se não houver aprovação, for o módulo enxergar que houve uma negativa de funcionamento, ele vai gerar o DTC e, de acordo com o problema também, o DTC pode fazer ou não a lâmpada acender, né? E aí, às vezes, você tem o DTC gravado, como vocês já sabem disso, mas a lâmpada está apagada ainda, né? A lâmpada não está acesa. Por quê? Porque depende da classe do DTC também, do código de falha. Então, tudo isso é para quem faz o nosso treinamento, para quem estuda certinho, para quem vem para os plantões de dúvidas, sabe que a gente aborda sempre esses temas. E se alguém tiver dúvida e tiver no treinamento que já está há muito tempo, que entrou depois, no próximo plantão de dúvidas, vamos abordar isso aí. Peça para que eu aborde e a gente esclarece toda dúvida. Ok? Então, prosseguindo aqui. Então, aqui, nos parâmetros de estado, certo? A gente vai ter a maioria, né? Vai ter as condições dos monitores. E aqui nos parâmetros do sistema, né? Nos parâmetros em tempo real de funcionamento, nós vamos ter, né, a informação do diagnóstico de determinados monitores, como, por exemplo, o monitor de combustão, né, que são as falhas de ignição, por exemplo. Nós temos também a informação da corrente de aquecimento da sonda lambda, por exemplo, que também, né, é baseado no monitoramento que o módulo está fazendo. Então, só para citar dois exemplos. Ok?
Boa tarde, Solidade. Boa tarde, Márcio. Márcio Ladeira chegou aí. Maranilson também chegou. Raimundo Egídio já tinha falado com a gente. Então, quem não clicou aí no like, deixa o like aí pra gente aí. Não esquece não. E aí, pessoal, então, esses são os monitores. Nós temos os monitores contínuos e não contínuos. Então, prosseguindo aqui, os monitores diagnósticos fazem parte e são operados pelo gerenciamento de diagnóstico do módulo de controle, ok? E realizam os seguintes testes em componentes ou sistemas na seguinte ordem. Então, nós temos os testes passivos, ativos e intrusivos. Essa é outra coisa importante também da gente saber, porque, mais uma vez, o que eu falei ainda há pouco, né? Se eu não tiver consciência disso, eu vou ficar tentando reproduzir, tentando testar um determinado componente na oficina e o sistema só vai fazer o teste se eu tiver em carga, se eu tiver em determinada velocidade. E aí eu não vou entender por que na oficina não dá o problema e quando eu entrego o carro para o cliente, o carro sendo a lâmpada da injeção, né? E grava falha sendo a lâmpada da injeção. Então, passivo. Que tipo de teste é esse? Análise do circuito elétrico do componente, basicamente. Então, esse é um teste, como o próprio nome já sugere, o módulo não faz muita coisa a não ser fazer análise constante do circuito elétrico para saber se está em circuito aberto, curto-circuito, ok? Se existe uma falta de plausibilidade, dependendo do tipo de sinal, dependendo do tipo de sensor, que já ele funciona já apenas com a ignição ligada, ok? Então, vai gerar o DTC baseado nesse tipo de teste, né? Que são aqueles DTC de curto-circuito, circuito aberto, curta massa, curta positivo, por exemplo, ok? Então, esse teste da unidade dá condições para ela fazer esse tipo de avaliação e gerar esse tipo de DTC. Os testes ativos o módulo realiza atuações que podem visar observar a resposta do componente ou sistema, tá certo? Mas esse tipo de teste ele não afeta as emissões, tá certo? Pelo menos em princípio. E os testes intrusivos, testes especiais que visam analisar a resposta do componente ou sistema e podem afetar a dirigibilidade ou emissões. Ou seja, o módulo está fazendo um teste de forma ativa no sistema e vendo a reação daquele determinado componente, né? Então, por exemplo, aí você tem uma sonda lambda e aí o módulo ele em determinados momentos, para saber se a sonda está tendo uma resposta rápida, ele pode injetar mais ou menos combustível. E ele vai esperar o quê? Vai esperar a resposta da sonda decorrente daquela ação que ele fez. Então, injeta mais combustível, ele espera que a sonda indique uma mistura rica, de forma rápida, ou diminuir o combustível. Então, um exemplo do teste que o módulo pode fazer. E esse tipo de teste, ele vai fazer só quando eu tiver uma determinada condição de funcionamento. Então, se eu ficar na oficina tentando reproduzir isso, não vai funcionar, né? Não funciona. Ok? Eu vou mostrar aqui uma imagem, certo? Que tem um gráfico e vai ajudar a entender melhor ainda esse tipo de teste aqui. É um monitor da EGR, né? Então, existe o monitoramento da EGR, também da válvula EGR. Nós temos no curso, né, aula sobre válvula EGR, e quem adquiriu o curso aí vai poder entender melhor a função e o monitoramento. Certo? Então, aqui nós temos um gráfico onde tem a rotação do motor, o MAP e a EGR. Então, ó, o que o módulo faz aqui? O que ele vai observar, né? Ele tanto faz isso no monitoramento, como também pode fazer para verificar o funcionamento da EGR, certo? Então, o monitoramento e um teste intrusivo ele pode fazer. Então, o que acontece? Veja que aqui, ó, quando eu tenho aqui uma bolinha, tá certo? Essa linha com as bolinhas aqui, certo? Com as bolas, é a linha da rotação do motor. Essa com o quadrado é o sensor MAP, ok? E aqui embaixo é a EGR, ok? Então, o que o módulo ele vai esperar? Ele vai esperar que quando ele der o comando para a EGR abrir,
tá certo? A pressão do coletor ela suba, ok? E a rotação do motor ela caia, tá certo? Então ele espera que isso aconteça. Então, se não acontecer, ele vai detectar o quê? Vai detectar que a EGR não tá funcionando, tá certo? Inclusive, já deixando uma dica aí, né? Tem veículos que usam sensor de massa de ar e usa também sensor MAP, né? Para quem faz o curso já sabe ou deve saber, que eu já passei essa informação, né? O MAP, em algumas condições de funcionamento, ele é mais preciso do que o MAF, certo? Mas para veículos que têm EGR, o MAP ele também vai ter a função de ser utilizado pelo módulo para fazer o monitoramento da EGR, ok? Então, falhas no MAP pode gerar DTC de EGR também, certo? Então, veja como é importante o conhecimento desse tipo de recurso, tá certo? Até para você fazer um diagnóstico mais preciso. Viu? Então, prosseguindo aqui. Então, nós temos esses três tipos de testes que o módulo faz, certo? Testes passivos, testes ativos e testes intrusivos. Uma água aqui para refrescar aqui e ver os comentários do pessoal. Boa tarde, Soledade. É o Marcos Boto, né? Ah, tá. Conheci hoje. É um prazer. Jean Carlos, boa tarde. Já começou a estudar aí o Marcos Boto, legal. Então, pessoal, os monitores, tá certo? Eles se dividem ainda em monitores contínuos, se dividem em monitores abrangentes de componentes, monitores de ajuste de combustível e monitores de falha de combustão, tá certo? Monitor abrangente de combustível, monitor abrangente de componentes, ele vai fazer o monitoramento de principalmente sinais de entrada, sinais de sensores e sinais de saída, sinais de atuadores, também alimentação, as alimentações que o módulo, né, faz para os componentes. Então, por isso, por exemplo, sensores, de uns anos para cá, nós começamos a ver módulos que tem lá, alimentação de sensores, 5 volts. Então, o módulo está monitorando aquilo ali, está te mostrando, está dando a informação de que a alimentação lá está a alimentação está correta ou não, né? Então, ele já te dá essa informação também. Monitores de ajuste de combustível estão incluídos os ajustes de curto e longo prazo, né? Também. E monitores de falha de combustão, que são os misfire, né? Ou defeitos relacionados a falhas na combustão, o nome já está autoexplicativo, né? Então, quando eu tenho um problema relacionado à combustão, eu posso ter um problema de alimentação, né, de combustível, posso ter um problema de ignição, posso ter um problema de motor. Ou posso ter problemas mecânicos, como entrada falsa de ar, por exemplo, né? Então, todos esses monitores eles vão existir, eles são monitores contínuos, ok? Então, eles estão sempre ativos, né? Lembra do que a gente falou lá atrás. Então, eles estão sempre, constantemente fazendo a avaliação, certo, desses itens, né? Porque são itens que têm ligação direto com as emissões, né? Com qualquer falha nos componentes que estão, né, sobre esses monitores vai afetar diretamente, de forma rápida e direta, as emissões de poluentes, ok? E nós temos ainda os monitores não contínuos, tá certo? Essa lista de monitores, eu peguei elas baseadas tanto no material que eu tenho, esse que eu te mostrei para vocês, esse material antigo, como também baseado no livro do professor Humberto Manavella. Como eu já falei, recomendo para vocês, quem tiver interesse, mas isso pode ser acrescentado mais monitores, tá certo? Porque, como eu falei para vocês, o padrão ABD2 ele acompanha a evolução, acompanha, logicamente, as normas de emissões que tem que caminhar junto, né? E pode entrar outros monitores também. Inclusive, determinados fabricantes eles podem utilizar ou não determinados monitores de acordo com onde esse veículo esteja. Isso a gente vê na prática, né?
Então, nós temos os monitores não contínuos, nós temos o monitor do aquecedor a sonda lambda, né? Que nós vamos abordar, foi um dos que nós escolhemos para trabalhar melhor com vocês. Monitor do conversor catalítico, que nós também vamos trabalhar aqui. E ainda, monitor da válvula do sistema sistema evaporativo do tanque, o EVAP. Monitor da válvula GR, monitor de injeção de ar secundário, isso aí é muito raro a gente ver aqui no Brasil, né? Nós tínhamos um carro que vendido no Brasil que saiu com essa bomba de ar secundário, que era o Corsa GSI, né? Mas isso aí já saiu de linha já faz tempo. Monitor do gás refrigerante, que é ligado ao sistema, né, de ar-condicionado. Monitor do sistema de arrefecimento, isso aí já existe no Brasil, inclusive acusa falha no sensor de temperatura da água, né? Então, logo no início deixou a gente bem perturbado, porque dava falha no sensor de temperatura da água, só que o problema às vezes era a válvula termostática com defeito, né? Então, o monitoramento do sistema de arrefecimento, ele, consequentemente, ele estava fazendo a análise do sistema de arrefecimento, mas o DTC gerado é a DTC do sensor de temperatura, do ACT. E às vezes pode, né, gravar falha na válvula termostática, né? Monitor do sistema PCV, né? Que é da PCV, melhor dizendo, da válvula, né? Positive Crankcase Valve, que é os gases do cárter. E o monitor do catalisador aquecido, né? Isso aí normalmente comum a veículos híbridos. Pronto, então esses são todos os monitores não contínuos, tá certo? E aí você vai observar, quando você pegar um veículo, você vai observar através da lista presente no sistema proprietário. Esse sistema aqui, como eu já mostrei para vocês, é um sistema proprietário. Mas você pode também entrar no padrão OBD2, né? no OBD2 genérico, e lá ele também vai ter essas informações, certo? Você pode saber quais são os monitores que existem e os que não existem, né? Inclusive, normalmente, quando a gente entra no OBD2 genérico, ele avisa lá que os monitores não estão todos, não estão completos, não existem todos os monitores, né, disponíveis para aquele determinado sistema, certo? Mas tem bastante informação lá no OBD2 genérico também. Bom, como eu citei anteriormente, o monitor abrangente realiza monitoramento contínuo dos sinais de entrada e saída de componentes, sensores e atuadores, identifica falhas elétricas ou de plausibilidade de sinais. Então, o que é um sinal não plausível, né? Então, o sinal não plausível, por exemplo, não é plausível que o motor esteja, depois de 1 hora de funcionamento, com 60 graus, por exemplo, né? Então, isso aí já faz parte do monitoramento do sistema de arrefecimento ou da válvula termostática, ok? Então, esse, por exemplo, é um sinal de plausibilidade. Ou a sonda lambda que está com a resposta muito lenta, né? Então, existe um tempo de resposta que o padrão BD2 exige, por isso que a gente faz aqueles testes de 300 milivolts de subida, 300 milivolts de caída, estou falando, lógico, da sonda a sonda de banda estreita, né? Então, isso é tirado do padrão OBD2, tá certo? Aqueles valores é tirado do padrão OBD2. Então, não é plausível que a sonda ela esteja com a resposta lenta depois de 15 a 20 segundos de funcionamento, estou falando, lógico, do sistema moderno, né? Então com a subida, uma queda muito acima de 300 milivolts. Então, tudo isso são sinais, falhas de plausibilidade, né? Outro exemplo, não é plausível que o motor esteja com a rotação digamos, 4.000, 3.000, 3.500, 4.000 RPMs, né? A posição do pedal do acelerador esteja acima de 50%, né? Uma faixa de 60%, 70%, melhor dizendo, ok? E a pressão do coletor esteja com 380 milibar, ok? Então, tudo está indicando, né? E também o MAF também indicando que está entrando uma grande massa de ar, então você tem
Pedal do acelerador, indicando que existe que o condutor está pisando, né, relativamente, está com a pisada mais agressiva no motor, solicitando para o motor, né, através do pedal. A rotação do motor também está bastante alta, né, a velocidade do veículo está alta. Aliás, o MAF está indicando, né, se tiver MAF também, o MAF está indicando uma grande quantidade de ar entrando no motor, ou seja, uma carga alta, e o MAP indicando que está com 380 ou 400 milibares. Então, isso é uma falta de plausibilidade de sinal. Então, eu dei alguns exemplos, tá certo? Para que você possa entender que isso não era feito no passado. Os sistemas pré-OBD2, né, o padrão OBD2 nos Estados Unidos é a partir de 96, mas no Brasil oficial é a partir de 2010. Então, a gente passou muito tempo que os sistemas não tinham a capacidade de fazer essas análises de sinal, de plausibilidade de sinal, né, de fazer testes ativos, de ter monitores, ok? Os carros que a gente tinha, que tinham bastante coisa, são os carros americanos, os carros da GM e da Ford. Então, para quem é mais antigo, certo, e tem um bom relacionamento, digamos assim, com o scanner, lembra que tinha ajuste de curto prazo, ajuste de longo prazo, às vezes vinha com outra nomenclatura, né, como a gente também aborda no nosso curso, né, outras nomenclaturas, mas que eram os ajustes de curto e longo prazo. Então, a gente não tinha esses recursos, então o módulo tinha poucos recursos de diagnóstico. A partir do padrão ABD2, o módulo passa a ter uma gama muito forte, muito grande de diagnóstico, e isso, logicamente, como eu estou mostrando para vocês, os monitores, eles têm pré-requisitos para eles ficarem ativos. Eu preciso saber disso, que é para na hora de fazer o diagnóstico, poder, né, fazer o diagnóstico da forma correta, né, na temperatura correta, saber se tem algum NTC gravado que vai impedir a entrada daquele monitor. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque o conhecimento vai permitir ter um diagnóstico mais preciso, né? Então, com veículos modernos, a gente pode até achar o defeito, como a gente sabe. Em vez de eu achar o defeito com 10 minutos, ou com meia hora, ou uma hora, eu vou achar o defeito 3 dias depois, né? Porque às vezes eu não tenho um conhecimento suficiente para identificar um erro, né? Através do scanner, né? Daqui a pouco eu vou abrir para algumas perguntas, tá certo? Como eu falei aqui para o pessoal no início, a nossa expectativa aqui é de uma hora, então nós temos mais meia hora aproximadamente. E aí a gente vai abrir para perguntas agora no início e no finalzinho, tá certo? Quem tiver interesse em adquirir o curso na promoção, a gente também pode abrir para vocês que estão aqui nessa sessão e vocês poderem adquirir a promoção ainda, apesar de que já encerrou meia hora atrás, né? Ok? Então, essa imagem aqui, pessoal, continuando, o que essa imagem representa aqui? Tá certo? Essa imagem representa o monitoramento de um sinal de saída, tá certo? Bem conhecido da gente, que é o sinal de saída do aquecedor da sonda lambda. Então, aqui nesse fio, deixa eu aumentar só um pouco mais. Bom, aqui representa o módulo, certo? E aqui nós temos o transistor de comando. Só uma correção aqui que eu cometi uma falha aqui. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse sinal, essa imagem aqui. Então, aqui nós temos a sonda lambda, esse fio representa o fio que trafega o sinal PWM, certo? E no fio que trafega o sinal PWM, ele tem essa saída aqui, ó. Essa saída ela representa a saída para o monitor. Então, essa é um diagrama em bloco que eu fiz,
certo? E esse M aqui, esse quadrado preto com esse M, então representa o monitor. Então, o monitor está fiscalizando, está avaliando constantemente a corrente que flui aqui por esse fio, né, através do PWM. Então, nós vamos ter, né, na sonda, nós vamos ter a alimentação positiva e negativa do aquecedor, tá certo? Aqui nós estamos apresentando só o PWM, mas o circuito vai fechar onde? Vai fechar lá pelo positivo, ok? Então, o que nos interessa aqui para a gente fazer esse entendimento desse monitoramento, né, o monitor abrangente de componentes, estou pegando isso aqui como exemplo. Então, esse PWM, se o circuito estiver fechado, ou seja, se eu tiver com esse condutor aqui, desde dentro do módulo, passando pelo fio, o aquecedor da sonda, fechando lá no positivo, né, que alimenta o aquecedor da sonda, então existe um fluxo de corrente aqui conhecido pelo módulo, né, pelo monitor, ok? Então, se houver uma alteração, um curto-circuito, se houver uma alteração de resistência do aquecedor da sonda, tá certo? Se houver uma abertura no fusível que traz alimentação positiva, no fusível ou no circuito, pode ser também o próprio fio, tá certo? Ou seja, qualquer coisa que aconteça nesse circuito, ou um curto-circuito à massa, né? Então, isso vai alterar essa corrente que chega no monitor. E aí ele vai saber que está existindo uma anomalia, né, nesse circuito, ok? E isso vai ser representado no scanner. Então, nesse caso aqui específico, tá certo? Nós vamos ter lá no scanner, nós vamos ter o parâmetro, né, indicando a corrente de aquecimento da sonda. A corrente de aquecimento do aquecedor da sonda, né? Esse HO2S é heater, né, que é o aquecedor, né, ou heated oxigênio, que é o O2, e S de sensor, né? Então, sensor de oxigênio aquecido, que é a nossa sonda lambda, né? Então, ele está constantemente monitorando essa corrente que circula para o aquecedor. Então, se houver alteração dessa corrente provocada pelo curto-circuito, circuito aberto ou curta-massa, consequentemente, ele vai saber aqui, tá certo? Cada defeito desses que eu citei vai causar uma alteração diferente na corrente que circula. Por isso que ele vai conseguir identificar que existe, tá certo? Um curto-circuito ou um circuito aberto, né? Ou um sinal não plausível, se for uma alteração de resistência, tá certo? Então, esse princípio, tá certo? Lógico, eu não estou reproduzindo aqui um circuito elétrico, né, eletroeletrônico de um módulo de forma precisa, não é o objetivo aqui, também não é a minha área, tá certo? Eu estou só querendo que vocês entendam como é que o módulo faz esse monitoramento. Dei um exemplo aqui do aquecedor da sonda, mas isso é utilizado também com bico injetor, com diversos tipos de atuadores, né? Com injetores, com bobina, né? Com os próprios sinais dos sensores, ok? Então, o módulo, sob o padrão ABD2, ele tem essa condição, né? Ele vem preparado para fazer todo esse monitoramento desses sensores, das sinais de entrada e de saída, para que ele possa fazer a identificação, possa realizar a identificação e o diagnóstico de um problema no circuito elétrico, né? Seja por um problema físico no sistema, né? No circuito elétrico, ou seja, por um problema do sensor, por um sinal não plausível, ok? Então, eu quero abrir aí para vocês aí para algumas perguntas, certo? Para a gente poder abordar aqui o monitor do catalisador, que é um monitor não contínuo, né? Então, se esse aqui é um monitor contínuo que está constantemente ativo, tá certo? Nós temos aqui um monitor não contínuo para dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá, quem deixou pergunta aí. Códigos P0300 é exatamente o monitor de combustão, né? Os códigos da família P0300, certo? E também tem os monitores. O monitor também vai identificar, vai gerar códigos da família P03, né? Se for falhas também ligado aos sensores de rotação e fase. Por quê? Porque são sensores que esses dois sensores é onde está a base, né,
do funcionamento, aliás, das estratégias de funcionamento, da geração dos sinais, dos sinais vitais do veículo. Então, isso aí é, de fato, né? O monitor é mesmo que parâmetro. Não, os parâmetros, né? E nós temos diversos tipos de parâmetros, no curso você vai aprender isso, né? Então, nós temos parâmetros de entrada, parâmetros de monitoramento, ok? Nós temos os parâmetros de saída, né? Também de saída para atuadores. Parâmetros de entrada são parâmetros de sensores. Parâmetros de saída são parâmetros para atuadores. Parâmetros de monitoramento, você tanto tem nos status, né? Que é esse aqui que eu mostrei. Aqui é o status. Status é o quê? Vai te dizer que está ligado ou desligado, se foi ativado um determinado componente, se foi desativado. E os parâmetros de monitoramento, né, você vai encontrar aqui nessa pronto, eu estou usando esse scanner aqui, que é o raster como exemplo. Então aqui você vai, por exemplo, encontrar a corrente, né, de controle de aquecimento da sonda lambda, por exemplo, né? Você vai ver que quando o motor está mais frio, essa corrente é maior. Quando vai chegando na temperatura operacional, ele fica na faixa de 1 ampere, por exemplo. Né? Os parâmetros de ajuste de curto e longo prazo, né? Que são parâmetros de ajuste de combustível. Então, os monitores eles vão ser representados no scanner também através dos parâmetros, ok? Olha, pessoal, o monitor do catalisador. O monitor do catalisador é um exemplo de um parâmetro não contínuo, aliás, desculpe, de um monitor não contínuo, tá certo? E ele tem alguns critérios para poder ser habilitado, tá certo? Então, o catalisador, ele é um componente. Isso aqui é um PDF da aula, né? Ele é um componente que ele trabalha através a sua operação, para ele cumprir a sua função. Ele vai trabalhar através de uma reação química, é isso? Então, essa reação química gera calor, né? Uma das coisas, por isso que nós temos lá também a temperatura do catalisador. É importante vocês acompanharem a temperatura do catalisador, tá certo? E essa temperatura, como a gente também já aborda no curso, é baseado também nas informações dos aquecedores da sonda pré e pós-catalisador, mas também aquilo ali é um cálculo. Você não tem sensor de temperatura no catalisador, né? Aquilo ali é um cálculo, né, feito de forma feito pelo fabricante, né? Ele calcula gerando diversas condições diferentes e tem um cálculo, tem um valor aproximado, né, da temperatura do catalisador. A gente já percebe que quando o catalisador está inoperante, aquela informação de temperatura vai ser mais baixa, tá certo? Por isso que eu falo a importância de também acompanhar, que vai te ajudar a fazer o diagnóstico do catalisador de uma forma mais precisa. Então, no caso do monitor do catalisador, ele não está continuamente ativo, né? Como o nome já sugere, é um monitor não contínuo. Certo? E os critérios para esse monitor do catalisador estar ativo. Então, o motor tem que estar em temperatura operacional, tá certo? As sondas pré e pós-catalisador, né? O HO2S. HO2S, desculpe. A pré e pós-catalisador tem que estar em malha fechada, tá certo? E normalmente, mais uma vez, para quem faz o treinamento sabe disso, é para saber que a sonda pré-catalisador ela entra em malha fechada praticamente de imediato quando ele funciona o carro, né? Funciona o motor. A sonda pós-catalisador varia de acordo com cada estratégia de fabricantes. Tá certo? Tem fabricantes que a malha fechada para a sonda pós-catalisador vai ser depois de 2 disparos da ventoinha aproximadamente. Já tem outros que com 80 graus ela já entra, entre 60 e 80 graus ela já entra em malha fechada, então isso vai variar. Então, para ver o monitoramento do catalisador, tem que ter a sonda pré e pós-catalisador em malha fechada, né? O que é malha fechada? Para quem não sabe ainda,
Né? Malha fechada é aquela condição em que, malha fechada para os sensores de oxigênio é aquela condição em que o veículo ele está, veículo não, o sistema ele está fazendo as operações de ajuste do motor, tempo de injeção, né? Controle de ignição, tudo que diz respeito com relação à queima, baseado na informação dos sensores, né? Do sensor pré e pós-catalisador. Quando é chamado malha aberta, o sistema está trabalhando desconsiderando essa informação, seja por um problema do sistema, tá certo? Ou seja, por um problema dos componentes, desculpe, ou do sistema também pode ser, ou seja, por uma condição de estratégia também, tá certo? Por isso que aqui no último quesito vai informar que a carga do motor tem que estar estabilizada, velocidade e cruzeiro. Então, numa condição de trânsito urbano, que eu estou acelerando e desacelerando constantemente, certo? Então, o monitor do catalisador ele não vai ser ativado. Okay? Então, eu tenho que pegar esse veículo, botar numa BR, okay? A não ser que tenha um dinamômetro na oficina, mas a maioria não tem, então eu tenho que pegar esse veículo, botar numa BR, andar com ele por uns 15, 20 minutos, não pode ter falha gravada no sistema, tá certo? Para poder o monitor do catalisador ele entrar, avaliar a sonda pós-catalisador, como é que está o sinal dela, e aprovar ou não o catalisador, tá certo? Então, se houver, por exemplo, uma estratégia de desaceleração, que nós temos o cut-off, por exemplo, o monitor do catalisador ele não pode entrar nessa condição. Por isso que tem que estar numa condição de velocidade de cruzeiro. O que acontece às vezes? O pessoal fica com aquele código P0420 na oficina e acelerando o carro, acelerando o carro, ou então em marcha lenta, avaliando a sonda lambda pós-catalisador para saber se o catalisador está funcionando ou não. Então, esse tipo de teste você não vai conseguir chegar a uma precisão com esse teste. Não vai dar para ser conclusivo, entendeu? Então, por quê? Porque o monitor do catalisador ele não entrou, né? Então, você entrega o carro, apaga a memória, entrega o carro para o cliente, ele sai. Quando ele gera aquela condição que o monitor do catalisador entra para fazer a avaliação através da sonda pós-catalisador, ele detecta que a sonda pós não está dentro daquele padrão que foi pré-determinado pelo fabricante e aí vai e condena o catalisador, né? E outro detalhe, né? O fato da sonda pós não estar dentro do padrão não necessariamente vai ser culpa da sonda ou do catalisador. Você pode ter um problema de ajuste do motor, seja por um componente, por um sensor, por uma entrada falsa de ar no escapamento, por exemplo, né? E vai fazer com que a sonda pós-catalisador fique com um sinal irregular, fique com um sinal fora do que ela deveria estar, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento do diagnóstico. Então, não é tão simples, né? E uma das coisas onde é que a gente esbarra, né, para o nosso dia a dia na oficina. É que, às vezes, se o cliente, ele chega na sua oficina e já quer uma resposta sem você nem testar o carro. Então, ele quer que seja rápido. E você só vai conseguir convencer ele de que você precisa de tempo se você tiver argumento. Você tem que provar para ele, mostrar para ele, tá certo? Que ele está trabalhando com uma máquina tecnológica que não é de 10 anos atrás. 10 anos atrás até é, né? Porque o padrão MD2, no nosso caso aqui no Brasil, é a partir de 2010, 11. Mas ele não pode se basear naquele carrinho antigo. Você precisa de tempo, você precisa colocar o veículo em determinadas condições de teste para poder você chegar a um diagnóstico mais preciso possível. Porque o fato é que a margem de erro sempre existe. O que a gente tem que fazer, né, é reduzir essa margem de erro, né? E aí a gente vai utilizar primeiro o conhecimento, tem que ter. Depois, scanner, osciloscópio, multímetro, literatura técnica, tudo que a gente precisa ter para fazer um diagnóstico preciso, né? Então, os critérios de habilitação para o monitor do catalisador, fazer a avaliação do catalisador e depois vir aqui, né? E mostrar aqui, ó. Monitor do catalisador existe nesse sistema? Sim, está presente o monitor. O monitor do catalisador está completo? Não, esse carro estava
marcha lenta, ok? Eu estava com ele na oficina, então o sistema ele não fez ainda o monitoramento do catalisador, certo? Então por isso que está aqui não. Então aquilo que eu acabei de dizer, preciso colocar esse carro, fazer um teste de rodagem, né? Se não tiver nenhum DTC, não tiver nenhuma falha, depois de um determinado período, normalmente eu sempre falo para os alunos, eu rodo em torno de 15 a 20 quilômetros. Tem sistemas que entram que fazem a avaliação mais rápida, tem sistema que vai demorar um pouco mais, tá certo? Para poder dar o ok aqui e informar para você que o monitoramento, que o catalisador foi aprovado, certo? Observação: memória de avarias com DT6 ou execução de determinados monitores, ou seja, outros monitores, podem impedir a operação deste monitor, né? O monitor do catalisador. Então, por isso que acontece o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes demora mais um pouco, às vezes demora menos um pouco, né? Então, é por isso que essa é uma coisa que explica, né? Porque que, dependendo da condição, não vai ser tão rápido assim para o monitor do catalisador ele entrar e aprovar ou não o catalisador. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí? Vai abrir para perguntas para a gente dar uma oportunidade do pessoal perguntar. Vamos ver aqui. Fernando Fontenelle aí, show. Valeu, valeu Fernando. Eduardo Cassal. Boa tarde, todos os scanners têm monitor e esse monitor é em tempo real. Tá, Eduardo, eu falei no início, talvez você não tivesse, mas os monitores, quando eu não encontro aqui, esse aqui, por exemplo, ó, é um sistema proprietário, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, todos os monitores, né? Esse sistema, eu falei com o pessoal ainda há pouco, é o sistema de injeção direta. Mas aí você vai no OBD2 genérico, tá certo? Você acessa o sistema através de um OBD2 genérico, aí vai ter os monitores, né? E ele vai te mostrar se o monitor existe ou não naquele determinado sistema. Tranquilo? Eudimar Rodrigues, me envia a promoção do curso. Eudimar, vou repetir aqui o nosso WhatsApp, é o 849-9681-4750. E você entra em contato comigo quando a gente está terminando a live aqui. Estou abrindo para perguntas. E aí pode entrar em contato que eu faço a liberação do cupom lá. Tranquilo? Pessoal, e o like lá? O pessoal já deixou o like lá, todo mundo já deixou o like. Essa live está sendo gravada, né? E quando terminar aqui, vai ficar livre aí. Quem quiser revisar, quem quiser assistir novamente, vai ficar disponível. Então, nesse material aqui, que é o material que eu falei para vocês agora, disse que tenho ele há 20 e alguma coisa, né? Estamos em 2023, então uns 22, 23 anos. Então, nesse material aqui, que é um OBD2, OBD1+, por quê? A gente estava já quase nos anos 2000, mas o sistema que veio mais evoluído, pelo menos até onde vai meu conhecimento, né, que era a Blazer S10, o sistema OBD1+, ela, né, saiu ali no final dos anos 90, né? Então ele não tinha todos os recursos do OBD2.
se não falha a memória, eu não estou com o doutoria aberto aqui, mas elas não tinham a sonda pós-catalisador, tá certo? E isso, pessoal, acontece por quê, né? A gente, naquela época, a gente atendia Cherokee, alguns veículos mais, digamos assim, Prime, né? E já vinha com as sondas pós-catalisador e tudo mais. Então, de acordo, a gente vê ao longo do tempo, na prática, que de acordo com as regras de emissões do país, certos fabricantes eles podem incluir ou retirar alguns sistemas. Por exemplo, outro exemplo aqui que eu até já citei, alguém que está aqui na live pode ter escutado, né? A gente tinha a, a Ranger e a Explorer, ela tem um sistema de válvulas GR e monitoramento da EGR bem complexo, né? Tinha o DPFE, que fazia o monitoramento do fluxo da EGR, né? E eletroválvulas e tudo mais. E quando o veículo, em um determinado ano, parou de vir esse sistema. Certo? No Brasil não tinha fiscalização, entendeu? Então, o pessoal vai e retira, né? Então, a gente vê até isso nos dias de hoje. Você tem veículos com injeção direta no Brasil que trabalham com sonda de banda estreita, por exemplo, como pré-catalisador, né? Que não é que seja ruim, mas o nível de precisão é mais baixo, certo? Então, essas coisas elas vão adequando, né, de acordo com a necessidade econômica. Então, se no país não tem a fiscalização de emissões, então para que tem aqueles sistemas? Aí eles vão e retiram, né? Então, esse caso da S10, esse que eu estou te falando, né, que inclusive a S10, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar, quando eu peguei esse material desse carro, foi a primeira vez que eu ouvi falar em VCM, né? Porque nós temos o SCM, que é a unidade de controle do motor, PCM, que é a unidade de controle do powertrain, motor e caixa, e nós temos o VCM, que é a unidade do veículo. Então, o módulo ele tinha a função de gerenciar o veículo, né? Lógico, né? Alguns sistemas, não era o veículo por completo, até porque aquele carro não tem tanta tecnologia assim, digamos, de conforto e conveniência, né? A parte interna do veículo. Mas o módulo tem uma série de funções, então nós temos isso, né? SM, PCM e o VCM também. E aí, alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu coloquei um bocado de informação aqui, não é possível que ninguém tenha mais nenhuma pergunta, ficou tudo muito claro. Então, pessoal, como nós colocamos aqui, ó, nós temos dois exemplos. Eu trouxe um exemplo de um monitor contínuo e um monitor não contínuo, ok? Então, esse conhecimento, que é o que a gente procura trazer, esse conhecimento também que a gente procura trazer no nosso curso, injeção eletrônica do básico ao avançado, né? O pessoal às vezes acha, diagnóstico avançado é diagnóstico com osciloscópio. Não, isso aí não procede, ok? Diagnóstico com osciloscópio é diagnóstico avançado também. Faz parte, né? Você inclui o osciloscópio no diagnóstico avançado. Mas essas informações aqui que a gente traz para o nosso curso, tá certo? E como eu falei lá, para quem está no curso, para quem entrou hoje, para quem já está há mais tempo, a gente vai incluir mais informações sobre os monitores. Nós já temos os principais lá, monitor de arrefecimento, quando a gente tem lá no módulo que fala, que aborda o sistema de arrefecimento, o gerenciamento, né? Nós abordamos isso, monitor de combustão, os monitores de combustível, tá certo? Mas esse conhecimento é um conhecimento avançado que te dá a condição de fazer um diagnóstico avançado, certo? Através do scanner. É como eu sempre falo, existem coisas que você só vai resolver com o osciloscópio. Só vai conseguir, não só resolver, mas você só vai conseguir ser mais preciso com o osciloscópio. Tem coisa que é com scanner, ok? E essas informações só vão estar no scanner. Essa é uma informação que existe no módulo, né? Que são recursos de diagnóstico do módulo que ele vai te permitir utilizar através do scanner. E aí entra a necessidade de ter um bom scanner,
um scanner de qualidade. Não é todo scanner que vai ter as informações, tá certo? E outra, como a gente já sabe, né? Vou chover no molhado aqui. Né? Então, tem scanner que é muito bom para determinada linha, já outra é bom para outra linha. Né? Antigamente, a gente comprava um scanner e resolvia nosso problema. Né? Hoje, a gente tem que ter 3, 4 para fazer um. E não é porque A ou B é ruim, é porque uns têm os recursos, outros têm os outros, a gente, é o que é, né? Então, com o scanner só fica bem mais difícil de trabalhar exatamente por isso, por causa dessa gama de informação que a gente tem, né? Aliás, por causa dessa gama de recursos que os módulos têm, e o scanner ele precisa ser fiel e te entregar isso. Então, no curso a gente procura, né, procura não, a gente dá essas informações e procura, né, agora sim a gente procura dar os atalhos, né? Ah, isso aqui você vai pegar no OBD2, isso aqui você vai procurar utilizar um outro parâmetro para poder ter uma base, já que não tem essa informação às vezes, então, é o que a gente procura fazer e também absorver, é, ter essa parceria com os alunos na hora de resolver o problema, né? Para que a gente possa também pegar aquela experiência e passar para os demais, né? E aí, pessoal, então, já que ninguém mais tem nenhum problema, vou fazer uma contagem regressiva aqui, né? 4, 3, 2, 1. Não tem mais nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar essa nossa resenha técnica de hoje. Ok? Vocês fiquem atentos. Quem não deu o like ainda, deixa o like lá, certo? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E aí vamos avisar para vocês, a próxima resenha técnica vai ser na quinta-feira, ok? Nessa próxima quinta-feira aqui, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente com mais um assunto para vocês. Quem sabe até dar continuidade nisso aqui, trazer outros monitores, né, para que vocês possam conhecer um pouco melhor. Aí no nosso treinamento, para quem é aluno, vamos dedicar tempo a isso aí e qualquer dúvida nos pergunta, que é para a gente abordar nos plantões de dúvidas ou então trazer uma aula a mais, o curso e poder assim melhorar o nosso conteúdo. Tranquilo? Boa tarde a todos aí. Um abraço e bom final de domingo.